E aí pessoal, eu sou o Felipe, designer, professor do IFPE e hoje começaremos o nosso projeto de interface criando um guia de estilos. Quando começamos qualquer projeto em design, precisamos ter em mãos algumas orientações sobre o nosso cliente e o que exatamente ele quer ou precisa, porque nem sempre são a mesma coisa, mas esse é assunto para outro vídeo. A esse documento damos o nome de briefing, e ele é o nosso norteador no projeto. Para os nossos vídeos, criamos um cliente fictício, que é uma cooperativa de entregadores aqui do Recife. Eles se uniram e resolveram desenvolver um sistema de entregas em forma de aplicativo, com um diferencial importante. No sistema deles, os entregadores são respeitados. Sabemos que existe um movimento mundial conhecido por uberização, que afeta milhões de trabalhadores com a precarização do trabalho. Sobre esse assunto, tem um vídeo muito legal do GNT onde vocês podem se aprofundar mais. Bom, a cooperativa entrou em contato conosco e aceitamos realizar o projeto pro bono, isto é, sem custos. Eles nos enviaram a marca para o aplicativo e um layout de como seria a página do site promocional. Também nos deram carta branca para realizar o projeto como achássemos melhor, pedindo apenas que criássemos uma identidade visual que combinasse com o material enviado. Com esse briefing, recolhemos algumas informações importantes para a criação do nosso guia de estilos. Hoje começaremos com a organização da nossa paleta de cores. Bom, você deve estar se perguntando o que é um guide style, um guia de estilos, que é o que a gente está trabalhando hoje. O nome já é meio autoexplicativo. O guia de estilos é a nossa referência, certo? É de onde a gente vai buscar os elementos visuais que vão compor a nossa interface. Então, nele vamos organizar, por exemplo, quais são as cores que a gente vai usar nessa interface, quais são as tipografias que a gente vai usar nessa interface e quais serão os componentes, ou seja, os elementos visuais, Por exemplo, botões, caixas de diálogo, certo? Como vai ser a relação entre os botões e os títulos e os textos. É mais ou menos isso que é o guia de estilos. Então, a gente organizando isso já no começo, a gente evita alguns retrabalhos que podem ser bem importantes para ganho de tempo, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Bom, então vamos começar agora o nosso novo projeto, certo? Eu vou abrir um novo documento no XD. Uma coisa que eu gostaria também de deixar claro aqui para vocês é a preocupação que a gente deve ter com a nossa organização. Então é sempre interessante a gente organizar o nosso projeto, o nosso arquivo. O guia de estilos é uma parte fundamental nisso, mas a gente também deve organizar não só o próprio guia de estilo, com os elementos que a gente vai incluir nele, como o nosso arquivo como um todo. Então, por exemplo, voltando aqui para a tela, a gente tem nossa primeira prancheta, tá salva com o nome do preset dela. E a gente pode renomear, a gente deve renomear sempre as nossas pranchetas com os nomes do que cada página, do nosso projeto ou do que a gente vai organizar. Então, por exemplo, essa daqui a gente pode nomear como guia de estilos, que é onde a gente vai organizar o nosso. A gente pode nomear tanto aqui no próprio nome na prancheta, dando 2 cliques, ou a gente pode nomear na nossa página de camadas, que a gente pega aqui embaixo, certo? A gente tem a página de ativos, a página de camadas e a página de plugins, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Aqui nas camadas a gente também tem aqui pranchetas. A nossa prancheta aqui com 2 cliques rápidos a gente pode também renomear. Então vamos colocar aqui o nome dessa prancheta, que vai ser guia de estilos, para que a gente possa começar a trabalhar. O nosso cliente fictício ele nos mandou 2 arquivos que a gente pode usar para começar o nosso trabalho. Ele mandou uma marca e mandou um template, um exemplo de como seria a página inicial de um site, por exemplo, certo? Então a gente vai pegar esses arquivos e trazer aqui para a nossa área de trabalho. Percebam que eu arrastei simplesmente, Selecionei e arrastei lá do Windows Explorer ou do Finder, se você tiver no Mac. E aí a gente tem coisas interessantes para a gente ver logo de cara. Eles já nos deram o nosso padrão cromático, Eles deram para a gente a cor principal da marca que eles criaram, já com os códigos para a gente buscar. Então isso é interessante, porque a gente não precisa de olhômetro para descobrir que cor é essa. Eles nos deram exatamente o código da cor deles. Então a gente tem aqui o código hexadecimal. Para cada cor do espectro existe um código hexadecimal. Eles também deram RGB, certo? Com qualquer um desses 2, a gente descobriria na nossa máquina qual era a cor. Certo? Isso é importante, por quê? Porque quando a gente trabalha com cores, a gente não pode trabalhar com achismo, com achômetro.
porque cada monitor é calibrado de um jeito diferente. A gente também pode ver aqui, ó, nesse template que eles nos mandaram, a gente tem algumas informações que a gente vai usar no próximo vídeo, como por exemplo as tipografias, mas a gente tem aqui um exemplo de uma ilustração com cores, que é o que a gente está vendo hoje, e a gente pode já pegar, por exemplo, a cor primária, que seria a cor da marca, mas a gente já tem uma ideia aqui de que outras cores eles pensam em usar. Um tom mais claro e um tom mais escuro de azul, né, e um tom de laranja. Pelo que a gente pode ver, seria a nossa cor secundária ou cor de destaque. E aí, para a gente começar a desenvolver essa nossa paleta de cores, a gente tem alguns sites que podem nos ajudar, certo? É uma dica legal para vocês. A começar, a gente tem o Picular, que é um site de busca para pegar a cor predominante das imagens. Isso é bem interessante. Então, se a gente, por exemplo, colocar aqui Delivery, ele vai pegar as principais imagens de busca que ele faz na internet relativas a delivery, mas ele não vai nos mostrar justamente a cor predominante de cada imagem. E aí a gente pode ter uma série de ideias para a nossa paleta. E, inclusive nesse site você pode ir pinando as imagens que você gostou, né, que nem no Pinterest, e você vai montando a sua paleta. Ele vai mostrando aqui em cima, ó. Você vai montando a paleta como você gostaria. E aí a gente pode pegar a nossa segunda dica de site, que é o da própria Adobe, que é o Adobe Color, certo? Aqui no Adobe Color, você pode montar a sua paleta de cores seguindo padrões que são utilizados por todo mundo que trabalha com cor, né? Algumas regras estabelecidas de harmonia de cores. Então a gente tem aqui, ó, os filtros que a gente pode ver no site. Temos o padrão análogo, que é esse que vocês estão vendo. A gente pode ter o monocromático, a gente pode ter o exemplo de tríade, de cores complementares, e tem várias outras aqui que ele vai mostrando, certo? E você pode usar isso também como um início de uma paleta que você pode organizar, tendo essas regras que já são definidas para você fazer essa diferenciação e essa complementação de cores para sua paleta. Então a gente pode pegar nossa cor principal. Se a gente coloca o código aqui, a gente pode usar, né, como cor base. Você veja aqui que ele está usando como cor de base a nossa cor primária do projeto. E a gente pode ver que combinações ele está fazendo. E aí quando a gente pega aqui, ó, em dividir, complementar, perceba que eles deram para a gente também um tom de laranja que se complementa, né, que combina, que tem uma harmonia com essa cor primária. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa biblioteca que ele criou, essa paleta que ele criou aqui do próprio Adobe, e vai salvar na nossa biblioteca. Por quê? O legal, né, que a gente trabalhar com os produtos da Adobe é que a gente pode fazer eles conversarem. Então você pode ver aqui que ele pode salvar na minha biblioteca. Eu vou colocar aqui, né, paleta, valeu, e vou botar em salvar. E vocês vão ver aqui no InDesign, aqui no InDesign. E vocês vão ver aqui no XD, naquele menu de ativos que eu tinha mostrado, esse botãozinho aqui, que é abrir as bibliotecas da Creative Cloud. Quando vocês abrirem, vocês vão ver que aquela paleta que a gente acabou de salvar na Adobe Color já está aqui mostrando pra gente. Infelizmente, a Adobe não permite que a gente já importe, já arraste de uma maneira mais fácil essa paleta para a nossa seção de ativos aqui do XD, certo? Deveria, né? É uma coisa que facilitaria um pouco o trabalho. Por quê? Porque aqui nessa seção de ativos a gente pode salvar também nossas cores, caracteres e componentes. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar a trabalhar aqui no nosso guia de estilos, né, organizando as nossas cores da nossa paleta. Então temos as nossas duas primeiras cores para o nosso projeto. Vamos chamar a azul de cor primária e vamos utilizar a laranja como cor de destaque, quando a gente precisar destacar alguma informação na interface. Então, dentre as nossas cores principais, a gente vai ter algumas variações. A gente vai usar duas variações da cor primária e a gente vai usar duas variações também da nossa cor de destaque. Essas variações serão feitas a partir do próprio tom. Então a gente vai colocar um tom mais escuro, certo? Um pouquinho aqui mais escuro, para que a gente tenha opções, né, de trabalhar, e um tom mais claro, certo? Que vão ser nossas versões dark e light das cores principais. E para além delas, a gente também precisa definir algumas cores complementares, algumas cores que vão nos ajudar a terminar de complementar a nossa interface. Essas cores, elas têm umas certas regrinhas. Então, por exemplo, a gente vai precisar uma cor cinza escura, uma cor que seja cinza clara, que a gente vai chamar de dark e de light, uma cor para sucesso, ou seja, quando a pessoa
conseguiu fazer, né, o trabalho que ele queria fazer. Vou colocar aqui um tom de verde um pouco azulado e uma cor de mensagem de erro. Então, lembrando a vocês sempre da nossa organização, eu vou colocar aqui o nome de cada cor e o código hexadecimal. Bom pessoal, agora a gente já organizou, né? Como vocês podem ver, a nossa paleta de cores estão organizadas com seus nomes, com seus códigos. Só que se vocês verem aqui na nossa guia de camadas, tá uma bagunça danada. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai organizar as camadas por ordem de hierarquia das cores, vai dar os nomes aos bois também, porque isso vai facilitar em algum momento, podem ter certeza. Então cada elemento vai ter o seu nome, certo? Facilita pra gente organizar, deixar organizado não só pra gente, como para as outras pessoas que vão trabalhar nesse projeto também, como para outros programas. Pode ser que você precise exportar esse arquivo para outro programa que trabalha também organizando camadas e que vai ser muito mais prático descobrir o que é o que se já tiver nomeado, certo? Uma coisa legal que ele também deixa a gente fazer é agrupar os elementos dentro da camada. Então, se você selecionar os elementos que você quer agrupar e der um Ctrl ou Command G, você vê que ele transformou tudo dentro de uma pasta, né? O grupo 1, que a gente pode renomear também dando 2 cliques. Então, vou colocar aqui que são as cores. E a mesma coisa eu vou fazer com os títulos, né? Os títulos já ficam com seus nomes. Vou agrupar todos eles em uma pastinha de títulos, para a gente saber que são esses títulozinhos que a gente deu, e vou colocar dentro da pasta de cores, já que são os títulos das cores, né? Vou colocar lá embaixo para ele ficar como o último na hierarquia das camadas aqui de dentro das cores. E como eu tinha dito para vocês, a gente também tem aqui o menu de ativos. Nesse menu a gente pode adicionar elementos para que a gente possa replicar e principalmente para que a gente evite retrabalho. Eu vou mostrar para vocês agora como. Vamos adicionar cada elemento aqui para vocês verem, então cada cor. Eu inclusive organizei, como vocês viram, da mesma forma que a gente organizou as camadas, com a mesma hierarquia. E aqui já ficam organizadas todas as nossas cores do projeto. Ou seja, se a gente precisar, depois que a gente tiver já feito um monte de páginas na interface e de repente a gente precise mudar alguma cor desses elementos, a gente pode mudar diretamente nesse menu. A partir do momento que eu vou lá no botão de ativos, lá no menu de ativos, e edito essa cor, todos os elementos que estão relacionados a ela mudam também. Então a gente evita um retrabalho danado de ter que mudar elemento por elemento, porque de repente, sei lá, o cliente quis mudar as cores da identidade visual da empresa. Bom, gente, para finalizar, vou só colocar aqui um título maior. E é isso, para o tutorial de hoje, o nosso guia de estilos, começando o nosso guia de estilos, ele deve ficar dessa forma. Pessoal, por hoje é isso. No próximo vídeo, continuaremos a organizar o nosso guia de estilos com as tipografias. Se você gostou, deixa a gente ficar sabendo, clica no joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Até lá!